Oi, gente, amigos e amigas, elucidações mais uma vez. Hoje nós vamos até a cidade de BH, nossa querida capital, Belo Horizonte. Vamos falar pela primeira vez com o expositor espírita, com o escritor espírita, Marcelo Orsini. Ele que tem 6 livros publicados, ele que é engenheiro eletricista e ele realmente é um trabalhador do bem. O tema da noite, o tema do dia, sobre a saúde e a doença sobre a ótica espírita, é o tema. Saúde e doença sobre a ótica espírita. Esse tema é excelente. Querido e companheiro amigo, seja bem-vindo pela primeira vez ao programa Elucidações Espíritas, para falar para Uberlândia e toda a região. Um forte abraço, fique com Deus e muita luz para você na sua fala. Seja bem-vindo. Boa noite, Mauro. Boa noite, amigos do Elucidações Espíritas. Muita paz para todos os companheiros do Triângulo Mineiro, Uberlândia, a região muito bonita que nós conhecemos, apreciamos muito. Então, hoje nós vamos abordar aqui essa questão que nos afeta a todos nós, tão de perto, né? Saúde e doença, que nós temos aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora, por que não dizer, pessoas tentando conseguir tratamentos, às vezes, difíceis para suas enfermidades, e a doutrina espírita vem nos auxiliar a entender por que a gente passa por isso, como é que surgem as doenças. Importante o Mauro ter explicado que eu sou, apesar de aposentado, eu fui engenheiro eletricista, ou seja, eu não sou de área médica, biológica. Então, o conhecimento nosso se atém realmente à doutrina dos espíritos, não é? Então, convém a gente começar lembrando que nós, como seres humanos, nós somos uma composição de diversos elementos. Nós temos um elemento material, temos um elemento espiritual e temos também elementos fluídicos. Na verdade, a nossa constituição é espírito, perispírito, que é o corpo astral, e o corpo físico. Sendo esse corpo astral, perispírito, que é uma denominação que o Kardec adotou para falar desse corpo psicossomático, ele vai permitir a união do espírito, que é algo para nós assim intraduzível, nós não conseguimos entender exatamente a forma qual é a constituição do espírito. A única coisa que a gente sabe é que o grande atributo do espírito é a inteligência, e que para ele se comunicar com o corpo físico, ele precisa desse tal perispírito. E quando a gente fala de saúde, então, sob a ótica espírita, devemos recordar que todos esses elementos que nós mencionamos, eles devem estar saudáveis. E mesmo quando um deles não está saudável, nós devemos buscar a saúde em todos eles. Então, prosseguindo, vamos falar agora um pouco do corpo físico. Sob a ótica espírita, o que é o corpo físico? Nosso corpo de carne, osso, nervos, né, etc., ele é uma concessão da misericórdia divina para nós espíritos, para que a alma se prepare para um porvir, um futuro mais glorioso. Por quê? Porque quando estudamos o Livro dos Espíritos, questões 175A e 230, elas vêm nos mostrar que é necessário que nós passemos pela experiência na matéria. Ou seja, o espírito ele vai viver no campo material e no campo espiritual. No campo espiritual, ele não precisa do corpo físico, mas para viver na matéria, ele precisa desse corpo, e esse corpo é justamente isso que nós dissemos, é um presente de Deus para que a gente possa se expressar no campo material, porque nós todos somos espíritos imortais, mas durante algum tempo, né, da nossa vida na Terra, nós podemos dispor desse instrumento de trabalho
que é a primeira concessão de Deus para nós quando a gente reencarna na Terra, quando a gente chega no planeta. Então é importante a gente ter em mente a necessidade de nós santificarmos o corpo, ou seja, cuidarmos do corpo, porque assim será uma forma de nós honrarmos esse presente que Deus nos concedeu. E o tal do perispírito, o que é isso? Quer dizer, o espírito é a sede da nossa inteligência, é a sede da nossa memória, mas ele precisa de ter um meio de comandar o corpo físico e também de receber informações do corpo físico para ele. Então, esse corpo, que nós chamamos de perispirítico, né? Eles, juntamente com o corpo físico, eles têm origem no mesmo elemento primitivo, que é o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria básica que compõe todo o universo. Através da doutrina espírita, nós aprendemos que o vácuo no espaço sideral não existe, de fato, como a gente pensa, que não tem nada ali. Ali está o fluido cósmico universal. Esse fluido ele vai gerar todos os elementos que formam os mundos e todos os seres vivos. Então, nosso perispírito e o nosso corpo físico têm origem nesse fluido cósmico universal. O perispírito, que é o que nós estamos abordando agora, ele é uma condensação desse fluido cósmico universal em torno do foco de inteligência, que é o nosso espírito. E é um corpo intermediário entre espírito e matéria. A matéria é muito grosseira para que o espírito atue diretamente sobre ela. Então, outra coisa importante, e isso vai influenciar muito no que nós vamos falar a respeito de saúde e doença, é que o pensamento, o nosso pensamento, o pensamento tanto do encarnado quanto do desencarnado, ele atua sobre os fluidos espirituais. Então, através do nosso pensamento, nós interferimos com o nosso próprio perispírito e com o perispírito de outras pessoas, inclusive dos desencarnados. Então, dependendo do tipo de pensamento, se forem pensamentos bons, nobres, os fluidos serão benéficos, nós vamos sanear o nosso perispírito. Mas se forem pensamentos ruins, aí nós vamos levar fluidos nocivos para o nosso perispírito. Muito bem. Atualmente, no conceito da Organização Mundial de Saúde, quando se fala em saúde, a gente tem que pensar em saúde no campo do bem-estar físico, mental e social também. Não é só doença ou enfermidade, não. Assim está a definição pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, precisamos ter o bem-estar físico, o funcionamento adequado do nosso corpo, sem dores, sem limitações, sem enfermidades, o bem-estar mental ou psicológico, que diz respeito ao nosso equilíbrio emocional, à capacidade que temos de lidar com o estresse, de manter a nossa autoestima, etc. E também é necessário o bem-estar social, que envolve a qualidade das nossas relações sociais, as condições de vida, de trabalho, de moradia, de segurança, de integração na sociedade. Então, por aí a gente vê que quando fala em saúde é uma coisa, não é tão simples, né? Ela tem componentes aí que a tornam um conceito um pouco mais complexo, uma vez que depende também de fatores sociais, fatores econômicos, etc. Então, a prevenção e a promoção da saúde, ela é tão importante quanto o tratamento das doenças. Então, hoje a gente sabe que a medicina terrestre ela tem uma atuação muito preventiva. As pessoas estão vivendo aí por décadas e décadas muito além do que era um século atrás, né? A gente hoje tem com facilidade, a gente toma conhecimento de pessoas que já têm mais de um século de idade, ou muitos parentes nossos, eles começam a desencarnar entre 90 e 100 anos. Isso é muito comum.
Então, essa vida de prevenção, de foco na saúde, em todos esses quesitos, ela passa a ser muito importante para que a gente tenha esse prolongamento, né, da nossa existência junto com os familiares, com os amigos, que a gente possa produzir bastante aí durante esse período que a gente estiver aproveitando a nossa reencarnação. Agora, e no Espiritismo? No Espiritismo, o conceito de saúde ele é um pouco mais ampliado do que o que é adotado pela ciência material. Porque aí, no caso, o Espiritismo considera que o ser humano é um espírito imortal, que está temporariamente ligado a um corpo físico. Ou seja, ele vai perder o corpo físico, mas vai continuar na sua sobrevida, na erraticidade, ou seja, no período entre reencarnações. Então, no caso do Espiritismo, a saúde não se restringe ao corpo, mas envolve o equilíbrio integral entre corpo, mente e espírito. Muito bem. Quando a gente fala em mente, nós lembramos aquela primeira frase da obra Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, que diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Ou seja, é com a nossa mente que nós emanamos e que nós determinamos o nosso presente, o nosso futuro, se vai ser bom, equilibrado, se vai ser desequilibrado. A nossa mente está no controle do nosso espírito, do nosso perispírito. Então é importante que a mente trabalhe bem para que a gente alcance essa saúde espiritual. Agora vamos à obra do Emmanuel, uma obra muito importante, chamada O Consolador. É uma obra em que pessoas mais intelectuais que foram escolhidas fizeram diversas perguntas ao Espírito Emmanuel e depois fizeram uma divisão nesse livro entre ciência, filosofia e religião. Então, nós temos aqui a questão número 95, que foi elaborada da seguinte maneira: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Aí, olhem só a resposta que o Espírito Emmanuel deu. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Aí ele faz uma vírgula. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, o Emmanuel acabou de trazer uma informação que pode não ser assim do conhecimento de muitas pessoas, que para que nós tenhamos a saúde perfeita em termos espirituais, nós precisamos da contribuição das doenças e das moléstias aqui do nosso planeta Terra. Será por que isso, hein? Nós vamos explicar com um pouco mais de calma mais adiante. Mas devemos considerar, então, que até as doenças, as enfermidades, as moléstias, elas estão dentro de um plano divino para nos ajudar a evoluir. Então, entender o valor da saúde é tão importante quanto a gente se libertar da enfermidade. E interessante que o Emmanuel fala o seguinte, que tem criaturas doentes que lastimam estarem presas num leito, não porque elas querem renovar as suas concepções perante os fundamentos sagrados da vida, mas porque elas se sentem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É aquele momento que a gente quer curar o corpo para continuar fazendo aquilo que afetou o próprio corpo, que o adoeceu. Então, dentro desse princípio, né, de que a doença é falta ou perturbação da saúde, são os vícios, são os problemas de ordem social, desajustes familiares, conflitos, violência, né? Tem tudo a ver com o estado da alma. Aí nós vamos agora buscar a causa das doenças. De onde que estão vindo essas doenças?
As doenças, Emmanuel diz que a gênese das doenças está no nosso próprio passado. É a nossa própria caminhada espiritual que vai explicar as doenças que nós estamos desenvolvendo. Então, nós temos na nossa conduta de hoje uma geração de doenças, mas também elas podem advir de causas que estão em vidas anteriores que nós tivemos. Então, por exemplo, nós temos uma pessoa com uma grande restrição para andar. A pessoa nasceu com uma perna atrofiada. Nós não devemos jamais pensar que aquilo foi um azar, que Deus não olhou com bons olhos aquela criatura e que ela nasceu daquela forma por algum motivo fortuito. De forma alguma. É muito provável que tenha a ver com o próprio passado dela, porque existem duas possibilidades. As restrições que nós temos no corpo ou advêm do nosso próprio comportamento no passado, ou são provas que Deus nos coloca para a gente superar por mérito, e assim nós vamos conseguir subir os degraus de progressão espiritual. Então nós temos como causa de doenças as condutas desta vida, condutas na vida anterior. Nós temos processos obsessivos, ou seja, influências de espíritos desencarnados sobre nós. Nós somos afetados pelo impacto dos nossos próprios pensamentos e atitudes. Se somos pessoas negativas e ficamos repetindo que vai dar errado, etc., etc., a gente carrega, né? A nossa mente causa esse impacto sobre o nosso perispírito e sobre o nosso corpo físico. Então, podemos concluir também que o grande mal da humanidade se chama egoísmo, porque a lei de Deus é a lei de amor, justiça e caridade. Quando o espírito olha apenas para si próprio, ele está afetando o seu futuro e afetando a sua saúde. Então, a doença do encarnado, ela afeta o corpo e a mente do encarnado, mas a doença do desencarnado é afetada pelo remorso e pela culpa dos atos que ele cometeu. Então, como é que as doenças surgem, o agravamento? Os desequilíbrios orgânicos e psíquicos são a não observância de preceitos divinos. Quando nós contrariamos a lei de Deus, seja em pensamento ou em atitudes, nós estamos promovendo a formação de doenças para o nosso próprio ser. Remoer problemas, não perdoar, ter ressentimento, ter comportamento egoísta, não querer se comprometer, tudo isso é um desrespeito à lei de Deus. Então, a doença no espiritismo, ela não é vista apenas como um mal, mas ela também pode ter funções educativas. O que acontece? Quando o espírito age de forma errada, contraria a lei divina, por exemplo, comete um crime qualquer, pode ser um crime até verbal, ou um ferimento a uma outra pessoa, prejudicou outra pessoa, subtraiu recurso financeiro de outra pessoa, traiu a afetividade de alguém, traiu a família, né, a confiança da família. Quando a pessoa faz isso, aquele estado doentio da mente dela vai desequilibrar os centros vitais que regem o seu perispírito. O perispírito tem 7 centros vitais. Não teremos tempo de explicá-los um a um. Mas esses centros vitais, eles têm um funcionamento dentro de um padrão, e esse padrão de funcionamento ele pode ser afetado por esse comportamento equivocado. O que vai influenciar isso? É que o comportamento dos centros vitais, através do nosso sistema nervoso, ele vai afetar os nossos órgãos. E aí nós vamos herdar doenças. Vamos dar um exemplo, que é um exemplo corriqueiro e é muito interessante. Vamos supor a pessoa que gosta muito de fazer maledicência, fazer fofoca, falar mal dos outros, apontar erros, faz isso constantemente. A pessoa que usa o seu aparelho fonético
para esse tipo de comportamento, ela desequilibra o chakra laríngeo. E o chakra laríngeo, ou o centro de força laríngeo, ele cuida justamente da fala e do sistema respiratório. Então, aquela pessoa desencarna com esse processo de maledicência e carregando vários episódios dessa forma. O perispírito dela é o que vai moldar o corpo seguinte. Ele é um molde que vai ser aproveitado depois. Então, o que acontece? Pelo fato daquele centro vital laríngeo estar deformado, vai implicar que ela vai reencarnar com doenças já programadas na reencarnação dela. Uma bronquite crônica, ou ela pode vir com gaguez, ser uma pessoa que é um gago ou uma gaga, né? Então, todas as vezes que a gente observar pessoas que estão passando por doenças assim graves e constantes, a gente tem que respeitar que são irmãos e irmãos que estão em processo reeducativo na reencarnação seguinte, pelo que elas fizeram outrora. Então acabou esse negócio de piadinha sobre gago, sobre aleijado, sobre fanhoso, sobre mudo. Isso é um desrespeito, uma falta de caridade com esses irmãos que estão com esses impedimentos por estarem justamente reparando o próprio passado. Então, para nós é muito importante nós termos esse sentimento, né? E o que a gente deveria fazer, então, para a nossa cura? Ora, a cura definitiva do espírito seria o cumprimento integral da lei de Deus. E isso nós temos que conquistar sendo nós evangelizados. A cura também pode ser preventiva, justamente dessa forma. Quando a gente se previne, compreendendo a lei e evitando pensamentos e atitudes que vão contrariar essa lei de amor, justiça e caridade. É preciso que a própria alma, o próprio espírito queira se transformar. Isso é muito importante no processo curativo. Outra coisa é que a dor física é muitas vezes o aviso que a natureza dá contra os nossos próprios excessos, né? Agora, a Joana de Ângeles, ela tem um texto num livro chamado Lampadário Espírita, que ela fala assim: estamos doentes porque... Eu vou ler algumas frases aqui. Perseveramos no egoísmo e mantemos os germes destruidores da ira, vaidade e paixão. Nos comprazemos em ferir quando feridos, desferir dados de mau humor se angustiados, espalhar inquietações se aflitos. Conservamos o azedume, cultivamos maledicências, atendemos a apelos pouco edificantes. Apesar de clareados pela fé nobre e pura, racional e dinâmica, oriunda da doutrina espírita, povoamos a mente de sonhos ilusórios e esquecemos os deveres da sublimação interior com o firme propósito de melhoria incessante. E aí ela continua descrevendo várias outras situações que nos fazem adoecer, mas que nós não vamos fazer a leitura aqui agora para não estender demais. Devemos lembrar também que em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós temos 2 itens importantes lá. Um deles intitulado Justiça das Aflições, que vão explicar para nós por que as nossas aflições, as situações que a gente passa, que a gente preferia que não tivesse acontecido, muitas vezes elas estão ali presentes por nossa própria culpa. Ou seja, essas aflições derivam de uma causa e, como Deus é justo, a causa tem que ser justa. Então, Kardec prossegue na explicação falando das causas atuais das nossas aflições e pede para a gente consultar a própria consciência, rever passo a passo as nossas atitudes. Se não somos nós que, por essas atitudes egoístas, invejosas, ciumentas, ambiciosas, não estamos trazendo aflições para nós mesmos. Mas também há as causas anteriores das aflições.
que são coisas que a gente não lembra, porque quando nós adentramos uma reencarnação, nós temos o esquecimento do passado. Mas o homem nem sempre ele é punido, ou é punido completamente na sua existência atual, pelo mal que ele pratica nessa existência. Então, eu pratico um mal, não veio a reparação nessa existência, então vai ter que vir na seguinte ou na outra. Então, nós devemos sempre desconfiar quando nós estivermos passando por situações que nós nos sentimos desfavorecidos, uma doença grave, a presença de uma pessoa que a gente não gosta do nosso lado, frustração com questões materiais ou afetivas, devemos desconfiar de nós mesmos, daquilo que nós fizemos outrora, que nós mesmos plantamos, né, no passado. E devemos lembrar também da origem das enfermidades pelo campo obsessivo, ou seja, pessoas nos influenciando, né, querendo mal para nós, porque nos identificam como inimigos de outrora, estão livres no campo espiritual e nos encontram. E vêm, então, nos perturbar, perturbam no sonho, ou fazem influenciações magnéticas, que nós sentimos mal-estar muitas vezes. Então, no final das contas, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos modificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Por isso é importante esse favor que o Espiritismo faz para nós, de nos incentivar que nós mesmos devemos estudar os livros, estudar o Evangelho, estudar o Espiritismo, e não delegarmos essa responsabilidade para pastores, para sacerdotes. Não, nós mesmos, cada um de nós tem condição de fazer o próprio tratamento e proteção contra as doenças. Mas elas vão naturalmente exigir a mudança do nosso comportamento. Prezado Mauro, eu não sei se eu estendi aqui no tempo que me seria disponível, então quero saber de você se eu devo prosseguir ou se a gente interrompe aqui. Muito bem, Marcelo. Marcelo, agora eu vou mandar um recado para papai e mamãe. Você que é papai, você que é mamãe, procure uma casa espírita mais próxima do seu bairro e leve suas crianças, seus adolescentes para aulas de evangelização. A evangelização é uma vacina, eu tenho dito que é uma vacina contra o mal. Quem ama, educa, quem ama, evangeliza. É melhor você levar seu filho hoje numa religião do que você ter que buscar amanhã na prisão. Criança evangelizada, homem de bem. Criança evangelizada hoje será um homem de bem amanhã com toda a tranquilidade. Nós estamos falando com o expositor espírita Marcelo Orsini. Orsini, é isso mesmo? Isso mesmo, Marcelo de Oliveira Orsini. Da cidade de Belo Horizonte, a nossa BH, nossa capital mineira. Ele que tem 6 livros publicados e ele fala olha o tema que é saúde e doenças sobre a ótica espírita. O campeão, é o seguinte, sempre nós ouvimos falar que precisamos cuidar do corpo, né? É necessário cuidar do corpo, também é necessário cuidar do espírito, né? Aí você fala que nós vamos fazer uma proteção aí contra as doenças. O que seria essa proteção contra a doença? Seria a mudança de atitude, o que? Errar menos, estar sempre ligado ao bem? Como é que é, Marcelo? Justamente. Importante nós entendemos que não somos somente corpo. Nós temos que passar a nos enxergar como corpo e espírito, entender que o corpo é temporário, ele vai ficar na terra, vai voltar ao pó, como está lá na Bíblia, né? E nós vamos prosseguir na evolução no campo espiritual. Agora, quando nós alimentamos com o alimento para o corpo, né? A gente toma o café da manhã, almoça, janta, é isso? A gente traz para o corpo o alimento material. O que acontece? O nosso corpo faz uma seleção. Ele retém as energias boas, ele retém os elementos que vão ajudá-lo a manter-se com vida, e o que for excesso, que não for útil, a gente vai lá e deposita na casinha. E isso é eliminado, o próprio corpo cuida disso.
E como é que acontece com o espírito? O espírito também tem um alimento, que não é um alimento material, é um alimento espiritual. Então, como é que vai funcionar esse alimento do espírito? Geralmente, o alimento do espírito, ele chega a nós pelo que a gente ouve ou pelo que a gente vê. Esse é o nosso alimento espiritual. E através disso nós vamos ouvir e ver aquilo que for útil, que for bom, mas também vamos ouvir e ver aquilo que não é útil e que não é bom. E aí como é que a coisa vai funcionar? Quando o alimento espiritual bom é aproveitado, eu vou justamente mudar as minhas atitudes, eu vou procurar ser uma pessoa melhor, mais caridosa, um trabalhador mais dedicado, mais atencioso com a minha família, uma pessoa mais humana, é o bom alimento espiritual fazendo efeito. E quando o alimento espiritual não faz um bom efeito ou faz um mau efeito, ele vai perturbar os chakras, os centros vitais do nosso perispírito, como nós explicamos. Porque o nosso pensamento errado, contrário à lei de Deus, vai causar esse desequilíbrio. E aí, por onde que vai ser essa evacuação? Que quando é o corpo material, a gente sabe como que é. Mas e no caso do corpo espiritual? A evacuação é justamente através das enfermidades, das doenças. As doenças vêm para o corpo como uma espécie de reparação, evacuação do alimento espiritual ruim que nós absorvemos. Muito bem, nós estamos nesse primeiro momento, a gente vai encerrar aqui. Agora eu vou para as perguntas e respostas. Pergunta rápida e resposta rápida, tá ok? Gente, eu quero também mandar um recado para você que nos acompanha, para você ser um voluntário. Convidamos você a ser um voluntário do Núcleo Social Jesus de Nazaré, entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade, é uma LPI. Olha, você pode fazer suas doações, você pode fazer visita. As doações para você levar, você faz uma ligação e marca com as pessoas lá para agendar. O telefone é 3235-8010, 3234-8712. Suas doações será bem-vinda e será muito importante para a continuidade desse trabalho social. Núcleo Social Jesus de Nazaré, entidade com 2 unidades, transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Muito bem, entrevistando Marcelo Orsini, da cidade de Belo Horizonte, com o tema Saúde e Doenças sobre a Ótica Espírita. Marcelo, o que nós precisamos fazer para não adoecer? Pois é, considerando aquilo que nós explicamos, para o corpo físico existe aí muitas instruções que a gente tem da ciência, né? Ciência da terra, da medicina, da parte de nutrição, e considerando o nosso ser espiritual, aí nós precisamos compreender que para evitarmos doenças é mudança de conduta. Temos a conduta alinhada com as leis divinas. Perdoar, termos mais tolerância, não sermos egoístas, orgulhosos, vaidosos. Ou seja, é só a progressão moral do espírito que poderá permitir que não hajam doenças no nosso espírito e, consequentemente, transmitidas para o nosso corpo também. Marcelo, eu tenho preocupado porque eu faço mais de 100 km por dia, né, andando na cidade, visitando um paciente, buscando algumas coisas. Muita farmácia, tem avenida, numa esquina tem 2 ou 3 farmácias. Você não acha lugar para tomar um lanche, para tomar uma vitamina, mas as farmácias abrem aos domingos, abrem os feriados e não tem lugar para se lanchar. Nosso povo está doente, o brasileiro em si está muito doente, quer muita farmácia, muito comércio de remédios, farmácia para todo lado. E você chega na farmácia, está tendo fila para comprar medicamentos. O que está acontecendo, hein? Isso que você falou. As pessoas não procuram se orientar melhor,
ou são, vamos dizer assim, preguiçosas para mudarem seus hábitos, preferem essas soluções de fora para dentro, em vez da solução de dentro para fora, né? Jesus falou, o reino de Deus está dentro de nós. Então a solução para o reino é essa solução que a gente se modifica. Em vez disso, nós temos aí muitos casos de depressão, tentativa de suicídio, e as pessoas infelizes buscando medicamentos, né? E afeta o estômago, afeta o pulmão, afeta vários órgãos. E o ideal é que não fosse assim. E o capitalismo estimula. O capitalismo estimula. Quanto mais vender, melhor. Tá certo. É assim, porque, veja bem, a mansidão, no Evangelho fala que nós precisamos ser manso e pacífico. Isso ajuda a equilibrar o espírito, a pessoa vai ficar mais tranquila e vai ter mais saúde. É isso, meu amigo Marcelo? Com certeza. Qualquer atitude que nos ajude a controlar os nossos maus ímpetos, os nossos desequilíbrios emocionais, qualquer atitude, qualquer iniciativa que a gente tomar nesse sentido, vai nos ajudar contra as doenças. Então, quanto mais tranquilos, menos apreensivos, mais confiantes. Por exemplo, a doutrina espírita, o que ela nos oferece como recurso? Ela oferece o passe, ela oferece a leitura, o estudo, mas ela também nos oferece essas explicações para que a gente se cuide melhor. E uma delas é isso, nós temos o coração mais brando, mais tolerância, aprendemos a perdoar. Uma pessoa que não perdoa, por hábito, ela não perdoa, ela vive com ressentimento, vive magoada, vive revoltada. O que isso vai fazer para o corpo dela? Coisa boa que não vai, né, Mauro? Isso é verdade. Veja bem, quantas vezes teria que perdoar? 7 vezes? Jesus, não só 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. É o esquecimento, e esse esquecimento das ofensas ajuda na nossa saúde? Às vezes não é possível esquecer o fato que aconteceu, que nos fez sentir ofendidos, porque a gente tem memória e a gente lembra do fato. A questão é quando a gente não tem mais aquela mesma reação de revolta, de eu me sentir ofendido quando você falou isso ou fez aquilo. Quando a gente consegue superar, voltar a conviver com a pessoa sem cobrar dela o que ela fez. Então, isso é um esquecimento, vamos dizer assim, de sentimentos antigos. Então, nós vemos muitos casos desse tipo acontecendo dentro da casa espírita, que às vezes as pessoas criam uma rusga com a outra, mas passam uns anos e tal, continuam convivendo ali e acabam esquecendo, né, o passado lá, o que foi que provocou aquela desavença. E é isso, a gente tem que sempre cuidar de nós mesmos, porque se nós não cuidarmos de nós, quem que vai cuidar? Essa que é a verdade. Marcelo, nós estamos assim, vivendo um momento de todo mundo está antenado, celular 24 horas. Isso é prejudicial à nossa saúde? O uso dessa tecnologia precisa ser balanceado e a maior preocupação é no caso das crianças e dos jovens, né? Por um manuseio excessivo, por acesso a conteúdos que não são saudáveis. Então, é importante para o espírita entender que é preciso ler livros, né? Que é preciso estudar os livros, não apenas ficar vendo vídeos e filmes, porque isso é uma forma mais fácil ou mais rápida de, às vezes, assimilar o ensinamento, mas é importante também que a gente se dedique ao livro, ao estudo, a ouvir a palestra. Então, o uso do celular, a gente sabe, se ele não for equilibrado, ele vai causar, e nós temos até muitas imagens na internet de jovens mostrando os pais tomando o celular e o jovem completamente desesperado lá, porque é como se estivesse tirando o pulmão dele, né? Ele não consegue sobreviver. Então, isso é um problema da educação do ser humano. Meu amigo, você está numa casa espírita, frequentando uma casa espírita, eu já passei por lá,
quando fui em Belo Horizonte, eu fui até nessa casa espírita que é Fraternidade Espírito Irmãos Glaucos, não é isso? Não, irmão Glaucus. É Muito um bem. irmão só, Não irmão lembro só. Glaucus. Tá bom. E muita gente, muito cheio, sendo espírito colocado. Continua a movimentação do mesmo jeito ou houve com essa Covid aí, houve uma redução? Não, sim, é uma das casas de maior afluxo de público em Belo Horizonte. Então, é muita responsabilidade, né, na divisão das tarefas, no número de voluntários. E nós tivemos lá a presença do médium Enio Wendling, que foi o fundador, e que nós tivemos a oportunidade de escrever a biografia dele, contando, né, toda a história mediúnica, né, os passos que ele teve como médium, né, aquela mediunidade com Jesus, muito bonita, e deixou um legado muito importante para nós. E a casa espírita muito grande, ela dá um tipo de aprendizado. A casa menor, ela dá um outro tipo de aprendizado. A gente tem que saber aproveitar as duas coisas, né? Muito bem. Vamos falar dos seus livros. Você já tem publicado 6 livros espíritas. Você pode dar o nome deles? Então, o primeiro livro é o livro Visita aos Lares e Hospitais, lançado em 2001, que é um livro no qual nós descrevemos, vamos dizer assim, as boas práticas para o passe no lar, como que a Casa Espírita pode organizar essa atividade voluntária e como que os seus integrantes devem se portar, o que eles devem fazer, o que não devem fazer nos lares ao fazer o passe no lar. Depois nós fizemos uma obra mais de cunho doutrinário, intitulada Cristo em Mim, que traz mais de 130 versículos com algumas interpretações que nós fizemos, mas gostamos sempre de salientar que não é como os livros do Emmanuel, com aquelas interpretações transcendentes e profundas. São apenas explicações ligeiras para a pessoa entender, por exemplo, os últimos serão os primeiros, né? Esse tipo de coisa que às vezes confunde as pessoas. Qual a diferença entre Deus e Jesus? Falando alguma coisa aqui das curas, né? Da passagem da água viva. Então, nós fizemos aqui esse pequeno livro. Depois, nós fizemos um livro voltado para o culto no lar com crianças, intitulado É Hora do Culto. Então, é uma família, papai, mamãe, 2 filhos, que estão fazendo o culto no lar. Então, cada capítulo é a descrição do culto no lar. E esse livro é interessante porque ele tem material lúdico, ou seja, no final de cada capítulo, a criança que estiver participando, ela vai fazer aqui um liga-liga, um quebra-cabeça, uma palavra cruzada. Então, é um momento que os pais estimulam as crianças a participarem e faz atividade lúdica enquanto papai e mamãe vão fazer o culto, né? Depois nós escrevemos um livro intitulado Em Torno do Microfone, Reflexões para a Tribuna Espírita. Foi quando a gente estava na posição de diretor doutrinário lá da nossa casa. Nós temos, na minha época, que isso eu fui até 2017, a gente tinha que convocar 86 expositores por mês. Hoje deve ser muito mais, porque abriram mais frentes de reunião. Então, isso é um trabalho complexo, né? E nós fizemos, então, umas reflexões aqui para a Casa Espírita organizar isso e para o expositor também, na mesma linha. O que é bom ele fazer e o que não é bom ele fazer, né? Depois nós fizemos a biografia do Enio Wendling. Intitulamos Enio Wendling pela Vereda Mediúnica, contando a história dele como médium e também contando o desenvolvimento da nossa fraternidade Glaucus, alguma coisa lá do Grupo Sheila, que é uma casa também muito grande aqui de Belo Horizonte, são as casas pelas quais ele passou, e tivemos a oportunidade de ter acesso às atas de reuniões de materialização luminosa do Grupo Sheila. Então, isso foram mais de 600 páginas de ata, contando como que aconteciam as materializações luminosas lá no início dos anos 1950. Uma coisa muito impressionante, e ficou tudo registrado, nós colocamos várias aqui.
Por último, no ano passado, nós lançamos um livro de contos intitulado Ventos do Regresso. São 6 contos que contam histórias de pessoas nessa época que elas estão vivendo e contam de um outro grupo de encarnados numa outra época. E aí as coisas vão se cruzar, vai mostrar por que o que está acontecendo com esse pessoal hoje tem a ver com o que fizeram antes, na outra encarnação. Então é isso, são a nossa contribuição aí para a parte literária. Muito bem, o Giovanni vai fazer a produção para nós. Vamos continuar aqui com as perguntas aqui, para a gente estar encerrando. Estamos entrevistando Marcelo Orsines, da cidade de Belo Horizonte, com o tema Saúde e doenças sobre a ótica espírita. A casa espírita, ela é um lar, é um hospital, é uma escola. Tem muito ganho as pessoas frequentarem a casa espírita, ou Marcelo? Só tem ganho. Casa espírita é a oficina de trabalho para o espírito, né? É como você disse, é um lar não apenas para os encarnados, para os desencarnados, um hospital para os desencarnados, pelas reuniões mediúnicas, né? E é onde a gente tem oportunidade, inclusive, de exercer o que a gente aprende no Evangelho, porque às vezes a nossa transformação íntima, ela não é muito fácil a gente praticar a transformação íntima em casa, no trabalho, porque a gente passa a frequentar a casa espírita e vem uma série de informações nos convencendo a mudar a nossa forma de pensar e de agir. E aí a gente não consegue mudar isso com muita rapidez fora, nos ambientes externos. Mas dentro da casa espírita, nos ajuda a sermos mais caridosos, mais educados, mais atenciosos. Então a gente vai aprendendo ali, né, a conviver com as dificuldades do próximo, as atividades voluntárias que, por exemplo, se faz na rua, como campanha do quilo, distribuição de sopa. Então tudo isso é muito recomendável, inclusive para os jovens, as casas que têm mocidade espírita, evangelização infantil. Só tem a lucrar, porque no espiritismo não tem um sacerdote, não tem um padre, não tem um pastor, que dão explicações que muitas vezes ficam só para eles entenderem e o público não entende muito bem, não. No espiritismo, nós todos somos convidados a aprender e a entender tudo que a gente está ouvindo ali. Então, eu acho muito bacana a possibilidade de se frequentar a casa espírita. Muito bem, Marcelo, foi um prazer enorme falar com você, aprendemos muito, em outro momento você retornará, se Deus quiser, com outro tema para nós, tá ok? Te agradecendo a sua participação, que você seja iluminado mais uma vez, que os benfeitores possam estar visitando seu lar e fortalecendo você e toda a sua família. Um forte abraço e fique com Deus. Muito obrigado, paz para todos. Gente, estamos indo embora. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Fique com Deus e até a próxima semana.